Hoje é dia de falar sobre essa palavrinha que dá medo em muita gente aí, o famoso deadline. Opa, aqui é o Yuri e se você é novo no canal, saiba que aqui a gente fala sobre marketing, branding e assuntos relacionados a esse universo muito louco. Então, se isso faz sentido para você, aproveite para começar a seguir agora, porque toda semana tem vídeo novo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o deadline, esse assunto que é tão polêmico, mas para mim é tão importante que mereceu esse conteúdo. Bom, para começar esse vídeo, acho que é importante a gente falar o que é o deadline. Então, o deadline, se a gente for fazer uma tradução literal, é o fim da linha, praticamente. Mas isso não é necessariamente em relação à vida, à nossa vida humana aí. É sobre trabalhos, entregas, projetos e coisas nesse sentido. Então, o deadline, o famoso fim da linha, é quando isso tem que acabar, quando um projeto deve ser entregue, quando uma atividade precisa ser finalizada. Então é isso que a gente chama de deadline, que é a data de entrega, data final. Tem vários nomes, mas um bom publicitário, um bom marqueteiro gosta de nome em inglês, por isso que vale explicar isso para você. E é exatamente por derivar de um nome tão negativo, né, morte, muita gente tem pânico desse nomezinho, desse tal de deadline, e isso vira quase que um pesadelo para essas pessoas. O deadline ele existe quando você está em qualquer lado dessa história. Você pode ser uma marca, você pode ser uma agência, você pode ser um fornecedor, você pode ser um profissional liberal. O deadline segue todo mundo, ninguém escapa. Mas como se define esse deadline e qual é já a minha primeira dica dessa história para que o deadline não vire um pesadelo e seja somente o seu amigo? Bom, o fim da linha aí, o deadline, ele é definido de acordo com o tempo do projeto. Então, é muito importante no momento de discutir um deadline que ele seja palpável, que ele seja possível. O que eu quero dizer com isso? Cara, vamos, sei lá, imaginar uma coisa maluca. Tem que construir um prédio. Não dá para construir um prédio em 2 dias, não dá para você colocar esse deadline, é necessário mais tempo, a gente sabe disso. Então não tem mágica. Se você coloca um deadline que é impossível, ele vira um pesadelo para os dois lados, né? Para quem tem que entregar, porque vai, sei lá, talvez não vai nem dormir pensando nisso ou trabalhando para conseguir fazer o determinado trabalho. E do outro lado, que tem grandes chances de não ter o trabalho no tempo, né? No deadline ali, no tempo certo, e ter problemas com isso. Então, o primeiro ponto aí é importante definir deadlines com uma possibilidade de trabalho em um tempo aceitável, no tempo mínimo necessário para conseguir fazer uma determinada atividade com qualidade. Porque não adianta nada ter uma entrega e a entrega ser tão ruim, porque não teve tempo para fazer, que ela vai ter que ser refeita. Então eu acredito que tudo começa nesse fator. A partir disso, o deadline pode ser um amigo e o deadline pode ser sim um pesadelo. Vou partir do princípio que você entendeu isso e vai conseguir determinar esses deadlines, vai conseguir determinar essas datas de entrega com o mínimo aí de tempo necessário para fazer as funções, beleza? Aí entra a importância do deadline e por isso que ele mereceu que eu parasse aqui e fizesse um vídeo só sobre ele. Para mim, o deadline ele é fundamental para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, porque é ele que faz as coisas acontecerem. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um projeto, se você tem uma coisa que você tem que fazer em casa, lavar a louça, se você não coloca uma data, né, um momento final, assim, prazo para você fazer isso, existe uma tendência que você vá sempre prorrogando até não dar mais. Isso em casos que dá para chegar no nível não dá mais. Então, assim, a louça, você tem um limite, independente do prazo que você estipular, você tem um limite. A hora que acabar a louça na sua casa, você vai precisar lavar a louça, porque você precisa comer, você precisa de garfo, você precisa de copo, e você vai fazer isso. Mas tem outras coisas que, se não tiver o deadline, elas nem existem. Vou dar um exemplo, um projeto que você tem na cabeça de um negócio, um projeto, sei lá, de uma rede social, de um perfil no Instagram que você quer fazer, que se você não estipular uma data, se você não estipular o famoso deadline, existe uma grande chance que ele nunca aconteça. Outro exemplo é dieta.
A gente tá super acostumado aí a viver quando a gente não tá muito satisfeito com o corpo. Puta, segunda-feira começa uma dieta. Você coloca um deadline. Segunda-feira é um deadline. Então você sabe quando você vai começar e só por isso você começa. Se você vai conseguir manter essa atividade ou não, aí é um papo para um outro vídeo talvez. Mas nesse momento, falando de deadline, se você não tiver a data de início, você não começa. Então o que a gente falou até agora foi, é importante ter um prazo, né, para você conseguir trabalhar em determinada coisa, ou então preparar determinada coisa, e é importante você ter sim um deadline, porque se você não tem deadline, se você não tem data de entrega, você provavelmente não vai ter o projeto. Vamos voltar aí para o exemplo da dieta. E aí eu quero falar sobre o tempo de preparação, né, que a gente falou ali, de ter um prazo para se preparar. É muito difícil você, domingo, às 11 da noite, decidir que vai fazer uma dieta e começar certinho na segunda-feira. Por quê? Você não foi no mercado, você não comprou o que você tinha que comprar para começar a dieta. Você tem uma geladeira ali que tem, sei lá, pizza, doce, massa. Então, se você não tiver o tempo de preparo, você provavelmente não consegue cumprir aquele deadline correto. E aí eu quero falar sobre um outro aspecto, né? Como definir esse deadline e como fazer ele acontecer. Bom, tem duas formas de você definir o deadline. A primeira forma é você definir de fato uma data e trabalhar para chegar naquela data. Isso normalmente acontece quando você tem datas comemorativas, por exemplo. Então, vamos imaginar que você precisa fazer uma entrega de alguma coisa no Dia das Mães, ou no dia 15 de junho, ou no dia 19 de setembro, que é meu aniversário, por exemplo. Quando você já tem essa data, o que você tem que fazer para conseguir cumprir esse deadline é o que a gente chama de calendário inverso. Então, você sabendo a data de entrega, você vai colocar num calendário ao contrário, então contando daquela data menos os dias, todas as ações que você vai ter que tomar para fazer isso acontecer. Então essa é uma das formas aí de fazer. Tem as datas comemorativas, que eu já comentei, mas por exemplo, tem lançamentos de produto. Vou voltar ali para o meu passado dentro da ASUS. A gente setava uma data de lançamento de produto e a gente tinha que fazer as coisas acontecerem para aquela data. Não tinha como mudar, o evento estava marcado e tinha que ser entregue. Então o que a gente fazia? Calendário contrário, né? Calendário inverso, via tudo que tinha que ser entregue, colocava deadlines inclusive intermediários sobre as entregas para chegar naquela data final com tudo pronto. Então essa é uma das formas de definição do deadline. Você define uma data e corre para cumprir essa data. A segunda forma de definição do deadline é o contrário do que eu falei. Quando você não tem necessariamente uma data fixada ali, né, um limite que é estabelecido por outros fatores, você pode simplesmente começar agora, no momento que você tem uma ideia ou que você tem um projeto, fazer o calendário, entender quanto tempo você precisaria para ter tudo que você precisa ter pronto, e aí você define essa data. Mas é muito importante definir essa data e correr atrás dela para cumprir. Por quê? Se você não define essa data e não corre para cumprir ela, não tem deadline. E volta lá, se não tem deadline, não tem projeto. Então você tende a ir prorrogando todos os passos e talvez a data de um lançamento de um projeto ou de uma entrega de alguma coisa que você tem nunca chegue. É a mesma coisa que a gente falar, pô, um dia eu vou começar a dieta. Um dia não vai chegar. Se você não colocar ali, é segunda-feira, né? Se você não colocar é tal dia, você provavelmente não vai fazer com que isso aconteça. Então tem essas duas formas aí para definição do deadline. Um é definindo a data e fazendo um calendário ao contrário para entender tudo o que você tem que fazer para chegar lá com o projeto entregue. Outra é você faz um calendário normal e define uma data, mas você precisa de um deadline. Inclusive esse deadline ele vai fazer com que você faça o necessário para entregar tudo e chegar nele. O que eu quero dizer com isso? A gente às vezes fica muito preso, né, em relação à perfeição das coisas, ou quanto uma determinada coisa está pronta o suficiente para ser lançada, para ser apresentada. Se a gente não põe esse limite, a gente vai sempre prorrogando, porque puta, pode melhorar um pouco, pode melhorar um pouco, pode melhorar um pouco, e aí ela nunca acontece. E o deadline ele pode ser estabelecido com duas características diferentes. A primeira delas é esse exemplo que eu dei aí de datas comemorativas. Então você define uma data específica, lembrando, tipo o dia 19 de setembro, que é meu aniversário. Tem uma data ali
Eu sempre vou falar que é meu aniversário quando eu falar 19 de setembro, porque quem sabe lá você me mande um parabéns. Bom, mas tem uma data ali que você precisa cumprir. Então, isso é muito comum, datas comemorativas, lançamentos de produto e coisas nesse sentido. Mas o deadline pode também ter uma outra característica, que é um dia de semana, que é o que acontece normalmente com as dietas. E é o que acontece, por exemplo, aqui com esse canal. Então, toda quarta-feira eu tenho esse deadline semanal. Toda quarta-feira tem vídeo no canal. Então, eu preciso organizar minha semana, organizar minhas coisas para entregar o vídeo na quarta-feira. Normalmente, quando eu faço o vídeo na segunda, terça-feira, hoje é quarta-feira, eu tenho esse deadline, eu não consegui fazer antes, mas eu tô aqui fazendo porque eu preciso entregar e eu tenho uma data de entrega. Então, resumão do que a gente falou sobre deadlines. Deadlines ou datas de entrega ou prazos de entrega, não sei o nome que você quiser, eles são fundamentais para tudo na nossa vida. De verdade, lembre-se sempre disso e sempre coloque um deadline, uma data aí para que você faça as suas atividades. Outro ponto é, tenha sempre em mente que os deadlines eles só vão ser seus amigos quando você tiver um prazo o suficiente para que você consiga fazer uma entrega de alguma coisa com qualidade. Então não adianta você querer fazer mágica em 1-2 dias, que provavelmente você vai ter uma entrega mal feita, ela talvez tenha que ser refeita e vai ser muito pior do que fazer um deadline aí ou dar um prazo maior para a entrega das coisas. Outro ponto é sobre como definir o deadline. Então ele pode ser feito com a decisão de um dia em um calendário contrário, ou então você faz um calendário e seta um dia quando tudo pode estar pronto. E por último, a gente falou sobre duas características diferentes do deadline. A primeira característica é ele sendo uma data específica, então com dia, mês, às vezes até hora, e uma outra possibilidade, ele sendo um dia de semana, segunda-feira, quarta-feira, ou seja lá que dia for. Bom, então é isso que eu queria falar aqui. Eu quero que o deadline seja sempre o seu amigo e seja sempre o seu parceiro para fazer as coisas acontecerem. Conte com ele, assim como você pode contar comigo aqui também. E aí eu tenho um desafio para você. Se você tem uma atividade para fazer, para agora, define o deadline, define aí sua data de entrega e aí se prepara para isso. E se você quiser me ajuda, diz aqui qual é a atividade e qual é a data que eu vou te acompanhar e vou te cobrar para que você entregue as coisas no tempo correto, beleza? É isso, galerinha. Tamo junto, um beijo e aquele abraço.